Estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o advogado e conselheiro Norberto Campelo, ele que é do Conselho Nacional de Justiça, o órgão superior da magistratura brasileira. Boa tarde, doutor Norberto. Boa tarde. Primeira vez que o vejo pessoalmente, depois da assunção do senhor a este cargo, quero parabenizá-lo aqui, viu? Muito obrigado. E o doutor Norberto vem falar para nós sobre a implantação de um programa na Justiça, o processo eletrônico, que começa pela Justiça do Trabalho. É o PJE. O que é PJE, doutor Norberto? Bom, PJE é Processo Judicial Eletrônico. É um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, que hoje no país já tem implantado em 6 milhões de processos. E o Piauí, a Justiça do Estado, ainda não tinha iniciado este processo. Por que ele é bom? Olha, Amadeu, em primeiro lugar, eu digo o seguinte: eu vi no seu programa antes de assumir o CNJ e me recordo que deixei muito claro para a sociedade piauiense a enorme expectativa, né, que tinha, e acreditando que o CNJ realmente poderia ajudar a nossa justiça. Uhum. E ao chegar ao CNJ, eu passei a ter certeza disso. Então, o processo judicial eletrônico é algo transformador. Para você ter uma ideia, hoje nós temos uma luta no Piauí por 2 turnos, né, 2 expedientes na Justiça Estadual, contratação de mais servidores, contratação de juízes. E eu observo que a implantação do processo judicial eletrônico vai trazer transformações e vai fazer, inclusive, com que essa discussão tenha que ser retomada, porque nós teremos um novo parâmetro. Inclusive, em primeira mão, né, posso dizer aqui no seu programa que o primeiro processo eletrônico rodou hoje na Justiça do Piauí. Então, é um dia histórico para a Justiça Estadual. Foi na Justiça do Trabalho? Não, na Justiça Estadual. Na Justiça do Trabalho ele já foi implantado. Ele já foi implantado. Então, já é um foi sucesso. Pela primeira vez no TJ. No TJ. Hoje rodou. É um processo experimental, mas eu penso que é um dia histórico. Fico muito feliz, inclusive, de fazer parte disso. Eu acho que a atual administração do Tribunal de Justiça, desembargador Eufrásio, o corregedor, também desembargador Sebastião, o presidente do comitê do PJE, desembargador Ricardo Gentil, estão todos de parabéns, porque nós temos hoje convicção de que o processo judicial eletrônico será uma realidade no Piauí muito em breve, com a expectativa de até o final de 2016 estar instalado em todas as varas cíveis do Estado. Encurta o tempo judicial? Eu vou explicar como é que o processo judicial eletrônico funciona. Bom, o advogado, ele do seu escritório, ele dá entrada num determinado processo eletronicamente, isto é, autuado, então nós não precisamos mais daquele serviço de secretaria que é massacrante para o advogado, né? Então, tudo é feito eletronicamente e, obviamente, em segundos. Então, aquele martírio que é o advogado ter que ir cotidianamente para o fórum, vai deixar de existir. Não haverá mais necessidade do advogado, por exemplo, para ter acesso aos autos, de ir até o fórum. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque facilita a vida de todo mundo. E torna os processos mais céleres? Sem dúvida nenhuma, porque inclusive os estados que estão mais avançados, eles já estão treinando a sua mão de obra, que hoje trabalha nas secretarias, para auxiliar os juízes nos gabinetes na missão de julgar, que é, obviamente, a finalidade precípua do Poder Judiciário. Então, não há outro meio de realmente resolver os problemas do Judiciário brasileiro que não passe pela implantação do processo judicial eletrônico. E temos uma novidade interessante também, é que o CNJ criou um programa PJE na nuvem. Porque qual é a grande dificuldade para você trabalhar com o processo judicial eletrônico? Equipamentos. Você precisa ter uma capacidade de armazenamento extraordinária. E o Piauí será o primeiro estado brasileiro, né, a Justiça Estadual Piauiense, a participar deste projeto piloto do CNJ. O Piauí já foi escolhido, isso já foi anunciado na reunião que tivemos essa semana com os dirigentes do PJE em Brasília,
E ainda no mês de novembro, lá para o final do mês de novembro, o desembargador Eufrásio deverá estar assinando esse termo de cooperação com o ministro Ricardo Lewandowski, colocando o Piauí nessa situação pioneira. Então, todo o banco de dados dos processos eletrônicos do Piauí ficarão na nuvem do Conselho Nacional de Justiça. Então, isso, inclusive, evitará que o tribunal precise investir, e nós sabemos que é muito caro, né, esse serviço de armazenamento, investir nisso. Então, acho que a gente ganha muito tempo com isso também, porque já podemos começar a trabalhar com o PJE imediatamente. Os técnicos do Piauí já estão sendo treinados, né? No final do mês eles concluirão esse treinamento em Belo Horizonte e a partir daí nós já poderemos ter o processo judicial eletrônico implantado, obviamente que inicialmente em poucas unidades, mas ele rapidamente se expandirá por todo o Estado. Qual é a avaliação que o senhor faz do seu trabalho lá no CNJ? Já se adaptou às novas funções? Como é que está esse andamento? Na verdade, eu acho que já me adaptei. Logo na primeira semana, eu confesso para vocês que eu consegui me desligar muito rapidamente. Eu achei até que iria ter dificuldade, mas eu consegui praticamente de uma forma imediata me desligar do mundo em que eu vivia. 20 anos na advocacia, fazendo aquilo todos os dias, de repente você passa para o outro lado. Eu pensei que ia ser mais difícil. Mas por que eu avalio que não tive tanta dificuldade? É porque a atividade que eu estou desempenhando no CNJ é empolgante. Você percebe que pode ser útil. Não só a justiça do meu estado, que, claro, eu não escondo para ninguém, inclusive lá no próprio CNJ é a minha prioridade, mas a justiça brasileira. E, inclusive, também, muito rapidamente, eu acabei sendo escolhido pelos conselheiros para presidir a Comissão de Eficiência Operacional, uma comissão permanente do CNJ, que tem também essa missão, né, de procurar ajudar, auxiliar o judiciário brasileiro no seu planejamento estratégico, na tomada de medidas que possam dar eficiência ao Poder Judiciário. E, quer dizer, uma coisa inédita, né, o advogado, normalmente, essa presidência se dava por um magistrado, né, membro do CNJ, e agora um advogado presidindo essa comissão. Então, eu tive que realmente até me acomodar muito rapidamente, porque são muitas tarefas, né, muitas atividades. Então, se eu não estou lá dando expediente, eu estou dando expediente aqui, porque sempre me faço presente ao Tribunal de Justiça, porque nós estamos, inclusive, dialogando muito com a administração do tribunal, né? Estamos numa sintonia muito positiva. Existem outros projetos também, por exemplo, o Piauí será o pioneiro no Brasil no processo judicial eletrônico das execuções penais. Isso ainda não está implantado em nenhum estado. É um modelo também copiado do Tribunal do Paraná, onde nós teremos um avanço muito grande nesta área, que é importante para a sociedade. Eu vi agora no seu programa, o problema da violência muito grande, alarmante até. E o processo judicial eletrônico das execuções penais vai dar mais eficiência para essa atribuição que é muito importante do Poder Judiciário. E o Piauí também será contemplado em primeiro lugar com esse projeto. Uma justiça mais eficiente. Sem dúvida, na execução penal. Você vai saber por que aquele cidadão entrou no sistema, quando ele deverá sair, inclusive até para facilitar. O que ele já fez? O que ele já fez? Tem outros processos. Exatamente. Então, tudo isso vai ficar condensado e o juiz terá melhores condições de dizer se vai responder em liberdade ou não. Que é uma coisa que eu sempre falo, né, doutor Norberto? Todos nós somos humanos e humanos erram e acertam. O habeas corpus eu acho correto. Se você fez a primeira vez alguma coisa errada, responde liberdade, tal, for condenado, vai preso. O problema é o seguinte, é que isso virou uma regra. Então você fez uma vez, aí vai solto. Fez duas, fez três. Há reincidências de 10 crimes em sequência e é colocado também, porque às vezes o juiz nem sabe, juiz nem sabe que ele tem um 9 para trás. Isso, mas isso vai se acabar. Nós vamos ter um processo extremamente eficiente e isso vai acabar. Então o juiz, na sua tela, vai ter a vida completa daquele elemento que entrou no sistema. Mas eu penso sobre essa matéria, Amadeu, eu vou até adiante. Eu acho que tudo que pudermos fazer para evitar que o cidadão ingresse nesse sistema perverso que nós temos hoje, vale a pena. Por quê?
Porque o que a gente percebe é que o cidadão sai desse sistema mais perigoso do que o que ele entrou. Então, às vezes, ele comete um pequeno delito e lá ele se forma, né, no crime, que funcionam como verdadeiras escolas, ele sai mais violento, as reincidências são mais graves. Então, eu acho que também o CNJ está com esse projeto, né, de tentar evitar que o cidadão, por pequenos delitos, entre nesse sistema que, infelizmente, é um sistema brutal. E a sociedade precisa compreender isso, porque às vezes o cidadão pensa, olha, mas qualquer delito que cometeu, ele deve ser preso. Mas a sociedade precisa entender que isso está trazendo maior gravidade para a própria vida social no país. Porque quando aquele cidadão que muitas vezes cometeu um delito bobo, que poderia ser resolvido com uma tornozeleira eletrônica, com uma medida restritiva, com uma prestação de serviços, ele acaba realmente sendo cooptado pelas facções criminosas e acaba se tornando mais nocivo à sociedade. O CNJ também está trabalhando muito nesse projeto. Mas acho que o processo judicial eletrônico das execuções penais será um grande avanço para a gente corrigir alguns equívocos que eventualmente sejam cometidos também nesse campo. E eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom prestar contas daquilo que se está fazendo.